Oi pessoal, Tudo bem? continuamos aqui com o nosso propósito de ler a Bíblia do início até no fim em família. A gente está fazendo aqui hoje o vídeo de número 31 e a gente vai ler números de 28 a 34, ok? Bom, e como a gente sempre faz, uma fala aleatória, né? E hoje a gente vai falar sobre alguma coisa que bateu na mente. A gente vai falar sobre o desfrute. A importância do desfrute, né? Se até Deus fez, né, o mundo, né, nos 6 dias e no 7º ele tirou para desfrutar, para divertir, né? A gente também tem que lembrar disso, que a gente tem que trabalhar, fazer as coisas da gente desfrutar. A gente está aqui fazendo essa leitura antes do desfrute. A Cristiane tem que sair para passear, né, Cristiane? Tem um compromisso. Tem um compromisso para se divertir e isso é muito importante. O desfrute, ele é tão importante quanto o trabalho. Se você só desfrutar sem trabalhar, está errado. Mas se você só trabalhar sem desfrutar, também está errado. Isso é bíblico. Até Deus descansou no 7º dia, ok? Está aí para nos lembrar. E o 7 sempre presente. O setênio. Vai lá, Cristiano, vai ler então. Números de 28 a 34. Começa aí, Cristiano. Sacrifícios diários. Javé falou a Moisés: ordene aos filhos de Israel: apresentem-me no tempo certo as minhas ofertas, os meus alimentos e as ofertas queimadas de perfume agradável. Diga a eles: são estas as ofertas queimadas que vocês oferecerão a Javé. A cada dia 2 cordeiros de 1 ano, perfeitos, como holocausto perpétuo. Ofereça o primeiro cordeiro em holocausto pela manhã e o segundo em holocausto à tarde, junto com a oblação de 4,5 litros de flor de farinha amassada, com 2 litros de azeite de oliva refinado. É o holocausto perpétuo que se oferecia outrora no Monte Sinai como perfume agradável, uma oferta queimada para Javé. A libação será de 2 litros para cada cordeiro. No santuário será oferecida para Javé a libação de bebida fermentada. Com o segundo cordeiro você fará o holocausto da tarde. Faça-o com a mesma oblação e a mesma libação da manhã, como oferta queimada de perfume agradável para Javé. Sacrifícios no sábado. No dia do sábado, ofereçam 2 cordeiros de 1 ano, perfeitos, junto com a oblação de 9 litros de flor de farinha amassada com azeite, com sua libação. É o holocausto do sábado, a ser feito cada sábado, além do holocausto perpétuo e da respectiva libação. Sacrifícios na festa da lua nova. No primeiro dia de cada mês, ofereçam como holocausto para Javé 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos perfeitos. Para cada bezerro, juntem a oblação de 13,5 litros de flor de farinha amassada com azeite. Para o carneiro, juntem a oblação de 9 litros de flor de farinha amassada com azeite. Para cada cordeiro, juntem a oblação de 4,5 litros de flor de farinha amassada com azeite. É o holocausto de perfume agradável, uma oferta queimada para Javé. As libações que o acompanham serão de 4 litros de vinho por bezerro, e 2,5 litros para o carneiro, e 2 litros para cada cordeiro. Esse é o holocausto mensal, para todos os meses do ano. Além do holocausto perpétuo com sua respectiva libação, será oferecido a Javé um bode com sacrifício pelo pecado. Sacrifícios na festa da Páscoa. No dia 14 do primeiro mês, celebra-se a Páscoa de Javé, e o dia 15 é dia de festa. Durante 7 dias se comerão pães sem fermento. No primeiro dia, o povo se reunirá em Assembleia Santa e não realizará nenhum trabalho. Ofereçam a Javé ofertas queimadas em holocausto: 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos perfeitos. A oblação de flor de farinha amassada com azeite será de 13,5 litros para cada bezerro, 9 litros para o carneiro e 4,5 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para fazer o sacrifício pelo pecado de vocês. Façam tudo isso além do holocausto da manhã, que é oferecido como holocausto perpétuo. Façam o mesmo durante cada um dos 7 dias. É alimento, oferta queimada de perfume agradável para Javé. Façam tudo isso além do holocausto perpétuo, com sua correspondente libação.
No 7º dia, façam uma Assembleia Santa e não realizem nenhum trabalho. Sacrifícios na festa das semanas. No dia dos primeiros frutos, quando vocês oferecerem a Javé uma oblação de frutos novos, na festa das semanas, façam uma Assembleia Santa e não realizem nenhum trabalho. Ofereçam um holocausto de perfume agradável para Javé, 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos perfeitos. A oblação de flor de farinha amassada com azeite será de 13,5 litros para cada bezerro, 9 litros para o cordeiro e 4,5 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado de vocês. Façam tudo isso além do holocausto perpétuo com sua oblação e respectivas libações. Sacrifícios na festa das aclamações. No 1º dia do 7º mês, vocês farão uma Assembleia Santa e não realizarão nenhum trabalho. Será para vocês o dia da aclamação com as trombetas. Ofereçam em holocausto de perfume agradável para Javé, 1 bezerro, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos perfeitos. A oblação de flor de farinha amassada com azeite será de 3,5 litros para o bezerro, 9 litros para o carneiro e 4,5 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado de vocês. Façam tudo isso, além do holocausto mensal e da respectiva oblação, e além do holocausto perpétuo com sua oblação e respectivas libações, conforme o ritual. É uma oferta queimada de perfume agradável para Javé. Sacrifícios na festa da expiação. No 10º dia do 7º mês, vocês farão uma Assembleia Santa, jejuarão e não realizarão nenhum trabalho. Ofereçam um holocausto de perfume agradável para Javé, 1 bezerro, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, que vocês acolherão entre aqueles que são perfeitos. A oblação de flor de farinha amassada com azeite será de 13,5 litros para o bezerro, 9 litros para o carneiro e 4,5 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do sacrifício pelo pecado na festa da expiação e além do holocausto perpétuo com sua oblação e respectivas libações. Sacrifícios na festa das tendas. No dia 15 do 7º mês, vocês farão uma Assembleia Santa, não realizarão nenhum trabalho e durante 7 dias celebrarão a festa em forma de Javé. Ofereçam um holocausto, oferta queimada de perfume agradável para Javé, 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos perfeitos. A oblação de flor de farinha amassada com azeite será de 13,5 litros para cada um dos 13 bezerros, 9 litros para cada um dos 2 carneiros e 4,5 litros para cada um dos 14 cordeiros. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo com oblação e respectivas libações. No 2º dia, ofereçam 12 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos perfeitos, com a oblação e a libação correspondentes, a serem feitas conforme o ritual, segundo o número dos bezerros, carneiros e cordeiros, e também um bode para o sacrifício pelo pecado. Tudo isso além do holocausto perpétuo com sua oblação e respectivas libações. No 3º dia, ofereçam 11 bezerros, 12 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos perfeitos, com a oblação e as libações correspondentes, a serem feitas conforme o ritual, segundo o número dos bezerros, carneiros e cordeiros, e também um bode para o sacrifício pelo pecado. Tudo isso além do holocausto perpétuo com sua oblação e libações. No 4º dia, ofereçam 10 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos perfeitos, com a oblação e as libações correspondentes a serem feitos conforme o ritual, segundo o número dos bezerros, carneiros e cordeiros, e também um bode para o sacrifício pelo pecado. Tudo isso além do holocausto perpétuo em sua oblação e libações. No 5º dia, ofereçam 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos perfeitos, com a oblação e as libações correspondentes, a serem feitas conforme o ritual, segundo o número dos bezerros, carneiros e cordeiros, e também um bode para o sacrifício pelo pecado.
Tudo isso além do holocausto perpétuo com sua oblação e libações. No 6º dia, ofereçam 8 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos perfeitos com a oblação e as libações correspondentes a serem feitas conforme o ritual, segundo o número dos bezerros, carneiros e cordeiros, e também um bode para o sacrifício pelo pecado. Tudo isso além do holocausto perpétuo com sua oblação e libações. No 7º dia, ofereçam 7 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos perfeitos, com a oblação e libações correspondentes a serem feitas conforme o ritual, segundo o número dos bezerros, carneiros e cordeiros, e também um bode para o sacrifício pelo pecado. Tudo isso além do holocausto perpétuo com sua oblação e libações. No 8º dia, vocês farão assembleia e não realizarão nenhum trabalho. Ofereçam um holocausto de oferta queimada de perfume agradável para Javé, um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos perfeitos, com a oblação e as libações correspondentes a serem feitas conforme o ritual, segundo o número dos bezerros, carneiros e cordeiros, e também um bode para o sacrifício pelo pecado. Tudo isso além do holocausto perpétuo com sua oblação e libações. Esses são os sacrifícios que vocês ofereceram a Javé nas solenidades que celebrarem, além das ofertas por seus votos e sacrifícios voluntários, e além dos holocaustos, oblações, libações e sacrifícios de comunhão. Moisés comunicou aos filhos de Israel tudo o que Javé lhe havia ordenado. Votos e promessas. Moisés falou aos chefes das tribos de Israel: assim ordena Javé: quando um homem fizer um voto a Javé ou se comprometer com alguma coisa sob juramento, não deverá faltar palavra. Cumpra o que prometeu. Quando uma mulher ainda solteira e morando com o pai fizer um voto ou se obrigar a uma promessa, se o seu pai, conhecendo o voto ou a promessa que ela fez, nada lhe disser, então os votos dela são válidos e a promessa ficará de pé. Contudo, se o pai, no dia em que se tomou conhecimento, fez oposição à promessa, nenhum dos votos e promessas que ela fez serão válidos. Javé a dispensa, porque o pai dela desaprovou. Se ela se casar comprometida pelo voto ou pela promessa que fez sem pensar, e se o marido, ao tomar conhecimento, nada lhe disser no dia em que for informado, os votos e promessas que ela fez serão válidos. Contudo, no dia em que o marido tomar conhecimento, se ele fizer oposição, o voto que ela fez ficará nulo, e a promessa que fez sem pensar não terá efeito. Javé os dispensará. O voto de uma viúva ou repudiada e todas as promessas que fizer serão válidos. Quando uma mulher faz um voto na casa do seu marido ou se compromete com alguma coisa sob juramento, se o marido, ao saber do fato, nada lhe diz e não lhe faz oposição, então os votos dela são válidos e a promessa que fez ficará de pé. Contudo, se o marido, ao ser informado, os anula, então os votos e promessas dela ficam inválidos. Seu marido os desaprovou e Javé a dispensa. O marido pode confirmar ou anular qualquer voto ou juramento de penitência feito pela sua mulher. Contudo, se o marido nada lhes disser até o dia seguinte, então confirma todos os votos e promessas que a obrigam. Ele os confirma com o silêncio que guardou ao ser informado. Todavia, se for informado e os anula mais tarde, ele próprio levará o peso da culpa de sua mulher. São essas as ordens que Javé deu a Moisés para o marido e a mulher, e para o pai e a filha, quando esta ainda vive com seu pai. Guerra Santa. Javé disse a Moisés: execute a vingança dos filhos de Israel contra os madianitas. Depois você se reunirá com seus antepassados. Moisés disse ao povo: escolham homens entre vocês e os armem para a guerra. Eles atacarão as madianitas para realizar contra estes a vingança de Javé. Mandem para a guerra 1000 homens de cada uma das tribos de Israel. Desse modo forneceram para a guerra 12.000 homens, 1000 de cada uma das tribos de Israel. Moisés enviou-os para a guerra, 1000 de cada tribo, sob as ordens da Finéias, filho do sacerdote Eleazar, com as armas sagradas e as trombetas para o toque de combate. Guerrearam contra Madian, conforme Javé ordenara a Moisés, e mataram todos os homens.
Mataram também os reis de Madiã, Evi, Recém, Sur, U e Rebe, os 5 reis de Madiã. Também passaram o fio de espada Balaão, filho de Beó. Os filhos de Israel levaram como prisioneiras as mulheres madianistas, com suas crianças, e saquearam todo o gado, rebanhos e bens. Incendiaram as cidades e todos os povoados. Em seguida, carregaram todos os despojos, homens e animais. Levaram os prisioneiros, o saque e os despojos para Moisés, o sacerdote Eleazar e toda a comunidade de Israel, que estava acampada na estepe de Moabe, às margens do rio Jordão, na altura de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da comunidade saíram para recebê-los fora do acampamento. Moisés ficou furioso com os chefes da tropa, generais e capitães que voltavam da guerra, e lhes disse: por que vocês deixaram as mulheres com vida? Foram elas que, instigadas por Balaão, fizeram os filhos de Israel trair Javé no caso de Fegor. Por causa delas, houve uma praga sobre toda a comunidade de Javé. Agora, portanto, matem todas as crianças do sexo masculino e todas as mulheres que tiverem relações sexuais com homens. Deixem vivas apenas as meninas que não tiveram relações sexuais com homens, e elas pertencerão a vocês. Quanto a vocês, fiquem 7 dias fora do acampamento. Aqueles que tiverem matado alguém ou tocado em cadáver deverão purificar-se junto com os prisioneiros no 3º e no 7º dia. Purifiquem também toda roupa, objetos de couro ou de pelo de cabra e todos os objetos de madeira. O sacerdote Eleazar disse aos guerreiros que tinham voltado da guerra: são essas as ordens de Javé que Javé deu a Moisés: ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, tudo o que resiste ao fogo, vocês deverão purificar com o fogo e lavar com a água de purificação, e vocês deverão lavar com água tudo o que não resiste ao fogo. No 7º dia vocês lavarão as roupas e ficarão puros. Depois poderão entrar no acampamento. Partilha e reconhecimento. Javé disse a Moisés: reúna-se com o sacerdote Eleazar e os chefes de famílias da comunidade e faça a contagem dos despojos e prisioneiros, tanto pessoas como animais. Depois divida os despojos pela metade, uma parte para os guerreiros que foram à batalha e outra para o resto da comunidade. Cobre dos soldados que foram para o combate um tributo para Javé, 1 sobre 500, tanto de pessoas como de bois, jumentos e ovelhas. Tudo isso você tomará da metade que pertence aos soldados e entregará ao sacerdote Eleazar como tributo para Javé. Da outra metade que couber os filhos de Israel, cobre 1 por 50, tanto de pessoas como de bois, jumentos, ovelhas e todo tipo de animais, e os entregue aos levitas, que exercem função no santuário de Javé. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram o que Javé tinha ordenado a Moisés. Contagem dos despojos que os combatentes haviam capturado: 675 mil ovelhas, 72 mil bois, 61 mil jumentos e 32 mil mulheres que não tinham tido relações sexuais. Porção que tocou aos que haviam lutado: 337.500 ovelhas, das quais foi feito para Javé o tributo de 675 ovelhas. 36 mil bois, dos quais foi feito para Javé o tributo de 72 bois, 30.500 jumentos, dos quais foi feito para Javé o tributo de 61 jumentos. 16 mil pessoas, das quais foi feito para Javé o tributo de 32 pessoas. Moisés entregou o tributo de Javé ao sacerdote Eleazar, conforme Javé lhe havia ordenado. Quanto à outra metade que Moisés tinha requisitado de soldados para os filhos de Israel, a conta foi a seguinte: 337.500 ovelhas, 36 mil bois, 30.500 jumentos e 16 mil pessoas. Dessa metade que pertencia aos filhos de Israel, Moisés tomou um tributo de 2% de pessoas e animais e o entregou aos levitas que tinham funções no santuário de Javé, conforme Javé havia ordenado a Moisés. Os comandantes de tropas, generais e capitães se aproximaram de Moisés e disseram:
Seus servos fizeram o recenseamento dos soldados sob sua ordem, e não falta nenhum. Por isso, como reconhecimento a Javé, por nos ter salvo a vida, cada um de nós oferece a Javé daquilo que saqueou em objetos de ouro, braceletes, pulseiras, anéis, brincos e colares, para fazer uma expiação para nós diante de Javé. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro que eles ofereciam em artigos trabalhados. A oferta de ouro que fizeram a Javé deu um total de 1.675 gramas, oferecidos pelos generais e capitães. Os soldados ficaram com todo o ouro que cada um saqueou. Moisés e o sacerdote Eleazar, porém, receberam o ouro dos generais e capitães e os levaram para a tenda da reunião como memorial dos filhos de Israel diante de Javé. Pode ser até que Solidariedade na luta. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade possuíam imensos rebanhos. Quando viram que as terras de Jazé de Galade eram boas para o rebanho, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos chefes da comunidade, e propuseram Atarote, Dibon, Jazé, Nerra, Ezebom, Eleale, Sabama, Nebo e Meon, o território dos povos conquistado por Javé diante da comunidade de Israel. É uma terra boa para o rebanho, e nós, servos de vocês, possuímos rebanhos. Por favor, faça que essa terra seja entregue a seus servos como propriedade, e não atravessaremos o Jordão. Moisés respondeu aos filhos de Gade e Ruben: os irmãos de vocês irão para a guerra. E vocês ficarão aqui? Vocês vão desencorajar os filhos de Israel para que não se dirijam à terra que Javé lhes deu? Foi o que fizeram os pais de vocês quando eu os enviei de Cades Barne para explorar o território. Eles subiram até o vale do Cacho, exploraram o território e desencorajaram os filhos de Israel a não irem para a terra que Javé lhes havia dado. Nesse dia, a ira de Javé se inflamou e ele jurou: os homens de 20 anos para cima que saíram do Egito não verão a terra que eu prometi dar a Abraão, Isaque e Jacó, porque não foram fiéis a mim, a não ser Caleb, filho de Cenezeu, Jefoné, e Josué, filho de Num, porque foram fiéis a Javé. A ira de Javé se inflamou contra Israel, e ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que desaparecesse aquela geração que fez o que Javé reprova. Agora vocês, coja de pecadores, estão ocupando o lugar dos pais de vocês para aumentar ainda mais o ardor da ira de Javé contra Israel. Se vocês se afastarem de Javé, ele aumentará ainda mais a permanência de vocês no deserto, e vocês causarão a ruína de todo este. Então eles se aproximaram de Moisés e disseram: queremos construir aqui currais para os rebanhos e cidades para nossas crianças. Nós, porém, iremos armados à frente dos filhos de Israel, até que eles cheguem ao lugar que lhes foi destinado. Enquanto isso, nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas, protegidos diante dos habitantes da terra. Não voltaremos para as nossas casas enquanto cada filho de Israel não tiver ocupado sua herança. Não teremos herança com eles no outro lado do Jordão, pois nossa herança será do lado de cá, a oriente do Jordão. Moisés respondeu: se vocês fizerem isso e se armarem para combater diante de Javé, se todos aqueles de vocês que estão armados atravessar o Jordão diante de Javé, até que ele expulse da presença de vocês todos os seus inimigos, se vocês não voltarem antes que a terra esteja submetida a vocês diante de Javé, então vocês serão inocentes diante de Javé e diante de Israel, e essa terra pertencerá a vocês com propriedade, por vontade de Javé. Todavia, se não agirem assim, vocês pecarão contra Javé, e saibam que o pecado de vocês será castigado. Agora, portanto, podem construir cidade para seus filhos e currais para seus rebanhos, mas cumpram o que prometeram. Os filhos de Gade e Ruben disseram a Moisés: seus servos farão o que o Senhor está ordenando. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e nosso gado ficarão nas cidades de Galaade. Mas os seus servos, que
estão armados para a guerra, irão combater diante de Javé, conforme o Senhor ordenou. Então Moisés deu ordem para eles, através do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Num, e dos chefes de famílias e tribos de Israel. Moisés lhes falou: se os filhos de Gade e Ruben atravessarem com vocês o Jordão, todos armados para lutar diante de Javé, quando a terra estiver submetida, vocês darão a eles o território de Galaade como propriedade. Contudo, se eles não atravessarem armados com vocês, receberão sua propriedade na terra de Canaã. Os filhos de Gade e Ruben responderam: faremos o que Javé está mandando a seus servos. Atravessaremos armados diante de Javé para a terra de Canaã. Mas a propriedade que nos caberá como herança será do lado de cá do Jordão. Moisés deu aos filhos de Gade, os filhos de Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, com todas as cidades e povoados do território. Os filhos de Gade reconstruíram as cidades fortificadas de Dibon, Atarote, Aroer, Atrode, Sofã, Jazé, Jegbá, Bet-Nenra e Bet-Arã, e construíram currais para seus rebanhos. Os filhos de Ruben reconstruíram Ezebom, Eleale, Cariataim, Nebo e Balmeon. Mudaram o nome dessas cidades e também reconstruíram Sabama. De fato, eles deram nomes novos às cidades que reconstruíram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, invadiram e conquistaram o território de Galaade, expulsando os amorreus que aí moravam. Moisés então deu o território de Galaade para a tribo de Maquir, filho de Manassés, que aí se estabeleceu. Jair, filho de Manassés, foi e conquistou aldeias, dando-lhes o nome de aldeias de Jair. Nob foi e tomou Canate e as cidades da vizinhança, dando-lhes seu próprio nome, Nob. Pessoal, agora eu vou deixar o Fábio aqui comentando, aí eu vou no compromisso. Aquela parte do desfrute que eu falei, gente. Eu vou me desfrutar ali. Depois eu volto pra gente ler mais a palavra aqui. Também não, é que eu tenho um compromisso. Dela, tá? É que eu tenho um compromisso ali e eu honro com o meu horário, tá, pessoal? Jogar o quê? Com Deus, viu? Jogar baralho. Com Deus, pessoal. Gente, então vamos lá. Nos vídeos aqui a gente ressaltar algumas coisas aqui, né, que destacou mais, que os sacrifícios e os holocaustos, né, a Javé continuam, né, sempre as ofertas queimadas com perfume agradável para Javé. É muito comum essa fala, né, sempre falando assim, perfume agradável para Javé. A oblação da flor de farinha também, né, que eu inculco um pouco nela, por que são múltiplos de 4,5, né? É estranho, né? São sempre múltiplos de 4,5 litros. Então, quando é um carneiro é 4,5, quando é um bezerro, aí são 9 litros, aí quando é, sei lá, um gado, uma coisa maior, aí já são 13,5 litros de oblação, né? É estranho esse número, né? Mas há de se observar, né? Então, o código também está ali que a gente não entende ainda aquele porquê disso. Outra coisa cumpra sempre o que prometeu. Fala isso a respeito dos homens, fala para cumprir sempre o que prometeu, e coloca, se for mulher, que não tem muita palavra não. Naquela época as mulheres também não tinham elas não tinham direito nem de prometer, as promessas tinham que ter a anuência de um homem, né? Então, por exemplo, se fosse filha e o pai não quisesse aceitar aquela promessa, prometeu a mão dela a algum cara, ela, sem a anuência do pai, se o pai falar, não, sua promessa é desfeita, ela não era obrigada a honrar a promessa. Tanto filha quanto mulher também tinha isso daí. Então, toda promessa só se tivesse a aceitação do marido ou do pai, né? Senão a promessa ficaria nula, caso contrário. Mas a partir do momento que é silenciou a saber ou não pôs nenhum voto contra, a promessa passaria a ter validade. Interessante também. A Guerra Santa, né? A Guerra Santa, hoje eu fico tentando entender esse Estado Islâmico, porque disso e tal, a gente vai entendendo um pouco, né? Tudo muito do passado, tem toda uma lógica ali, né? Aqui também tinha, né? Tinha a Guerra Santa, né? E execute as ordens de Javé, né? E os israelitas pediu para lutar, né? Que Javé pediu para eles lutar, os israelitas contra os madielitas, né?
em Madian, e saquearam e incendiaram toda a tribo lá, acabou com tudo. Realmente é uma carnificina pelo que eles fazem, né? E Moisés, quando eles chegaram da guerra, Moisés ficou furioso, né? E perguntou, por que vocês deixaram as mulheres vivas? Ele não aceitava deixar as mulheres vivas, né? Elas são impuras e trouxeram a praga aqui aos israelitas, né? Então a guerra começou por causa das mulheres, as mulheres seduziam os caras, não sei se vocês lembram disso. Eles ficaram pé da vida e houve a guerra, invadiram e tal, e mais algumas coisas assim. E eles mandou matar todas as mulheres, que era para deixar somente as jovens que não tivessem tido nada, né? Nenhuma relação com nenhum homem ainda. E que essas jovens poderiam ser, sim, mulheres deles ali. As pessoas capturaram, né, como escravos ou como, sei lá, como esposas mesmo. Passavam a ser mulheres deles. Inclusive mandou matar todas as crianças também. Os jovens, tipo, vão crescer, vai ter, então mata também. Era uma carnificina, assim, assustadora. Né? Outra coisa também é partilha e o reconhecimento, né? Moisés fala que Javé pediu para fazer a partilha e o reconhecimento também, né, por parte de quem lutou na guerra. Pediu para dividir a metade para os soldados e a outra metade para o povo, né, para o povo israelita. E pediu também que deixasse uma parte para Javé. Então, parte daquilo que eles dividiu metade, e cada um dava, acho que uns 50 avos, deve ser, parece que eu não me falo na memória. No caso do povo, era para passar para o povo, para os israelitas. Eles tinham que passar uma espécie de comissão para israelitas, levitas, né? Que era o povo, aquela tribo que cuidava, né? Dos templos, né? Que ajudava os sacerdotes ali. E a outra parte ia para os sacerdotes, né? Que eram os soldados que tinham que dar. Pegaram muito ouro, animais, mulheres e tantas outras coisas, né? E dividiram entre os israelitas ali. Então saquearam tudo, que não tinha jeito de saquear, tacaram fogo, e que não podia tacar fogo, matava. Era um trem de doido. A gente fica ouvindo a Bíblia, lendo a Bíblia no caso aqui, e a nossa ideia é não julgar. Mas assim, cara, é difícil não julgar. Assim, é uma carnificina danada. E tudo a pedido de Javé, né, falado por Moisés. No mínimo, assim, inusitado, vamos dizer, para não falar coisa diferente. Eu não estava aqui para julgar, mas vamos continuar lendo. Espero que melhore ali no final, ali, né, do meio para o final. Moisés fala aos israelitas que Javé ordena que lutem diante de Javé, né? Eles querem ver os israelitas lutando. Então ele fala, Javé falou para lutar e tal, vocês têm que lutar e defender e por aí vai. Era uma coisa muito forte, uma guerra realmente santa, e a gente hoje vê essas coisas assim, a gente não aceita, né? Não sei quem está certo, quem está errado, não cabe aqui a fazer juízo de causa, sempre tem um motivo, né? E permanecer vivo. Imagina o povo de lá também lutando e falando, nós temos que lutar também para permanecer vivo, e teoricamente tá todo mundo certo, só que uns, de acordo com Moisés, tinham apoio, né, de Javé, que era o senhor deles ali, né, e todo esse cenário. Então hoje a gente vê muita coisa, às vezes, talvez isso explica, talvez os holocaustos, talvez os animais que eles sacrificam aí hoje em várias religiões aí, tipo macumba e outras coisas fazem, sacrificam animais, põem fogo e tal. Várias coisas assim, várias religiões, às vezes tem algumas religiões que a gente não hoje, né, nos dias de hoje a gente não aceita tanto, mas às vezes tem um fundamento histórico que a pessoa leva aquilo adiante e baseado nisso talvez estaria tudo certo. E tantas outras decisões são tomadas também nessas guerras santas de hoje também, onde um chega e explode todo mundo e também está tudo certo. A gente não está aqui para julgar, está aqui para ler, mas assim, é no mínimo inusitado. Bom, mas por hoje é isso aí, gente. Ficamos por aqui. Então a gente leu mais uma vez aqui a Bíblia, e estamos com aquele propósito nosso de ler a Bíblia do início até no fim em família. A Cristiane teve que dar uma saída agora no final. A gente fez o vídeo de número 31, e eu falei que a gente ia ler até o números, né, de 28 a 34, a gente acabou lendo números de 28 a 32, tá, gente? 28 a 32, ok? Paramos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, agradeço a todos. Que Deus nos abençoe. E vamos embora. Tchau, tchau. Um beijão.